2023 chegou, finalmente. Será que o povão vai ter acesso a carro novo aqui no Brasil? Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e vocês estão no quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder o pessoal através de vídeos. E como já falei no ano passado nesse mesmo quadro e já fizeram a mesma pergunta que estou respondendo para muita gente nesse vídeo, será que com o novo governo agora em 2023 os preços de carros vão começar a cair? Será que o carro popular vai voltar? Será que carro zero vai ficar mais acessível? Vamos analisar friamente, com aspectos factuais e reais, o que pode acontecer, o que deve acontecer, o que é real, o que é palpável. Primeiramente, eu quero falar para você qual é o meu desejo, qual é a minha esperança e qual é a minha vontade como pessoa, assim como você. A minha vontade sempre foi e sempre será. E agora que é começo de ano, né? Estamos no comecinho do ano. Tudo, né, gente? Que tudo começa a dar certo. Sim, eu quero muito que as coisas melhorem para mim, para você, para todos nós, para quem não tem condição, que tenha condição não somente de ter carro novo aqui no Brasil, de ter uma condição de vida melhor, etc. Então, primeiramente, eu quero sim que a partir desse ano as coisas melhorem para os brasileiros. E como somos um canal de carros, né, que melhore também a situação financeira para o pessoal ter um carro, né, porque carro também é necessidade, meus amigos. Então, eu quero esclarecer isso daí, porque eu jogo no time favorável a todos vocês, belezinha? Mas o mundo real não depende da minha vontade, do seu sonho, do nosso sonho, né? Vamos lá, meus amigos, vamos voltar ao passado rapidamente, porque esse vídeo aqui é um bate-papo mais direto, mas a gente tem que analisar, sim, um contexto muito bacana para a gente conseguir desenvolver esse tema. Vamos voltar num passado em mais ou menos de 25 anos atrás, de 30 anos, que tínhamos os famosos carros populares. O que eram carros populares? Carros populares foram, assim, digamos, incentivados pelo governo também, com menos impostos, etc. e tal. Eram carros mais simples, com motorização mais baixas, carros menos equipados, que eram, sim, menos caros. Por que eu falo menos caros? Porque carro novo aqui no Brasil, desde que esse cidadão adiposo aqui se entende por gente, nunca foi algo barato aqui no Brasil. Eu lembro pelos meus pais, eu nunca fui rico e meu pai nunca teve um carro 0 km em casa. Nunca foi fácil comprar carro 0 km no Brasil, mas com o advento da criação do carro popular, isso se tornou um pouco mais possível para uma parcela um pouco maior de pessoas aqui no Brasil. E isso é fato, beleza? Tínhamos o Uno Mille, o Gol 1000, o Corsinha Wind que chegou, o Fiesta, um monte de carro. Começou a criar uma categoria de carros mais acessíveis aqui no Brasil, que apesar de caros, eram mais acessíveis, se é que você me entende. Minha mãe teve um carro 0 km, que foi um Golzinho 9798, que acabou ficando para mim lá nos anos 2000. Foi o primeiro carro 0 km da família. Era queixo duro, era o famoso popular. Esse conceito de carro popular durou bastante tempo, assim, praticamente uns 20 anos, e ele começou a cair por terra, porque a exigência de nós, consumidores, começou a subir gradativamente. Por quê? Ainda assim que fossem carros populares, pagávamos muito caro por carros que não eram equipados. Muita gente chamava de carroça. Até hoje muita gente fala assim de carros que são nacionais, não é verdade? Aí esses carrinhos começaram a ficar mais equipados, porque, por exemplo, ar-condicionado, direção assistida, era coisa de luxo. Então os carros começaram ali mais ou menos na década de 2000 para 2010 a ganhar esses equipamentos quase que entrando de série. E com isso, né, pessoal, não existe almoço grátis aqui no nosso país. O preço dos carros populares foi começando a subir, entrou essa legislação nova do airbag, do freio ABS, e o carro popular cada vez mais deixando de ser popular, ficando mais caro, porém mais equipado, mais digno, assim, digamos. Por isso que aqui no canal a gente brinca de kit dignidade, direção assistida, ar-condicionado, vidro elétrico, pelo menos na dianteira, e travas elétricas. Então, meus amigos, o conceito de carro popular é esse, e acabou se diluindo de acordo com o passar do tempo, porque ficamos mais exigentes, mais informados com a internet, e muita gente não queria mais andar no calor, não queria mais ficar praticando musculação, fazendo manobra com o carro, não é verdade? E aí o preço foi subindo, o carro popular também foi sumindo. Fora que as montadoras também começaram a ver, principalmente no período de pandemia e no pós-pandemia, que praticamente estamos entrando aí, que carros populares não são bom negócio. Por quê? Vender em grande escala
você acaba tendo menos lucro, porque você tem que dar mais assistência técnica, mais garantia, mais lojas autorizadas, mais pessoal trabalhando, ou seja, mais custo. Então, na realidade, é muito melhor você vender menos carros mais caros do que mais carros menos caros, tá ligado? Então, tudo mudou. O carro popular literalmente acabou. Não que não temos carros mais simples de entrada, temos Mobi e Kwid. Mas você já viu quanto está custando esses carros? Quase 70 mil reais. Então, meus amigos, hoje não existe mais carro popular porque o brasileiro comum não consegue mais comprar um carro popular ou 0 quilômetro, entendido? E somando a tudo isso que falei para você também, lá no final de 2008, o governo também criou isenção de IPI para carros 1.0, que era de 7% para 0%, e nas outras cilindradas, assim, digamos, 1.1 até 2.0 alguma coisa, acabou descendo considerável também as alíquotas, facilitando a redução de preços finais para o consumidor e também fomentando o consumo e venda desses veículos. Esse incentivo foi muito legal, assim, muita gente comprou carro zero naquela época, 2008, 2009, e parece que 2012 teve de novo, porque eu naquele ano comprei o meu primeiro carro 0 km. Sim, eu comprei um Golzinho 1.0 com isenção de IPI, meus amigos. Pois é, e isso facilitou muito a vida de quem precisava comprar um carro 0 km. Estou citando isso para você porque daqui a pouco a gente vai citar isso também. Foram medidas importantes e tem gente que acredita que isso pode acontecer esse ano ainda. Só que a realidade do país hoje, 2022, 2023, a realidade global não é a mesma realidade de 10, 12, 15 anos atrás. Eu queria que você refletisse sobre isso. E meus amigos, todo mundo sabe que tivemos uma pandemia em 2020 que perdurou bastante tempo e até hoje não saímos totalmente dela. Estamos sim, um mundo em recuperação econômica, independente da sua crença religiosa ou política ou não. Sim, tivemos uma quebra de economia muito notável, quebra na cadeia produtiva, diminuição de insumos de produção, aumentos seguidos no preço de carros, quebra também na cadeia de abastecimento de veículos novos que levaram os veículos usados nas alturas. Vocês lembram que em 2021 tivemos a FIPE decolando, 2022 estabilizando e caindo devagarzinho, com tendência de queda para esse ano, mas muito devagar, sem esse negócio de despencar, porque isso aí é história do mundo da carochinha, né? E todo mundo sabe que o carro 0 km levou o carro usado, e isso gerou uma crise no setor muito grande. Crise essa aqui no setor de varejo, que é de pessoas físicas, como eu e você, que vão numa concessionária comprar um carro zero, não é mais a mesma coisa, nem de longe, como era em 2019, até porque o preço é outro, a gente tem aumentos aí consecutivos, etc e tal. A realidade de mercado hoje é de longe do que era em 2019, antes da pandemia de coronavírus, né? E mencionei para você também a nova estratégia das montadoras que lucram mais vendendo carros mais caros em menos quantidade. Você pode ver, eu sempre faço vídeos aqui no canal, praticamente que mensalmente, analisando o mercado de carros novos e usados, e a gente vê que o volume de carros vendidos cada vez é menor, a produção é mais enxuta, porém o preço é maior. Então, caras, eu quero que vocês, eu preciso que vocês acreditem que isso é um caminho sem volta. A indústria achou a sua nova galinha dos ovos de ouro, que é a nova estratégia, que é vender menos mais caro do que vender mais e menos caro ou mais barato, seja lá como você entender, como era lá na década de 2010, mais ou menos, 2000, que nós tínhamos sim números expressivos de vendas de carros novos. Isso não tem mais volta, viu? As montadoras são empresas privadas, são empresas multinacionais, não são nacionais, são empresas gringas que têm filiais aqui, ok? Troca governo, entra governo, sai governo. Isso não vai mudar a cabeça das empresas que estão aqui, porque não tem nada a ver. As empresas têm autonomia de entrar e sair, como a Ford fez. Eu sei que tem o lance do subsídio, da ajuda, coisa e tal, da troca de favores, de investimentos, mas se a montadora quiser e der na telha, vai meter o pé. Se não quiser mais vender carro aqui, não vai vender, enfim. São empresas autônomas. Então, a estratégia delas é uma coisa que chegou para ficar. Então, eu queria te falar uma coisa baseada em fatos reais. Amigo, acabou o carro popular, não tem mais carro popular. Agora,
A gente tem que entender também que o mercado automotivo ou automobilístico está inserido num cenário macroeconômico. Eu falo macroeconômico, que é uma coisa muito maior do que a nossa bolha automotiva que a gente fala aqui no canal. Nós temos hoje um mundo altamente globalizado, amigos, que é um mundo que depende basicamente das grandes economias, leia-se Estados Unidos, China, por exemplo. Qualquer alteração lá sentimos aqui, porque nós somos um país desenvolvido ainda. Antigamente chamava-se de países de terceiro mundo, hoje em dia a gente chama de países emergentes, mercados emergentes, não é verdade? Então tudo que acontece lá, cara, problema lá nos juros dos Estados Unidos, temos aqui alta cambial, se o Fed lá, que é o federal, não sei o que, dos Estados Unidos sobe os juros, temos alta cambial aqui, nossa moeda cai, se a China peida lá também, a gente sente o cheiro daqui. E tem outra coisa também, temos um conflito externo que está num cessar-fogo aí que eu também não acredito que seja tão factual, ninguém acredita, vamos esperar para ver. Eu espero que sim, temos o conflito de Rússia e Ucrânia, com a interrupção da cadeia de suprimentos também que a Rússia fornecia para a Europa toda. Tivemos várias crises do petróleo. Caras, a gente está hoje 2022, 2023 também ainda, saindo de pandemia, saindo de um conflito. Estamos com os Estados Unidos com a economia balançada. Tem muitas incertezas, caras. Então a gente não pode comparar. Eu queria muito que do nada fosse decretado aí fim do IPI para carro zero. Ia cair legal o preço, enfim. Mas de nada adianta também cair o preço se o salário, seu salário, o salário do trabalhador está congelado. De que adianta baixar o preço se ninguém tem condição? Tem gente que mal consegue pagar as contas, amigo. Então a realidade é essa. Primeiro, o mundo de hoje não é o mundo de antes. Segundo, estamos saindo de uma crise global, sanitária, nacional também, independente do governo. O país está em recuperação. Eu acho que a gente não tem como adivinhar que 2023 vai ser mais acessível para o povão. Até porque, como falei para você, o caminho que as montadoras escolheram para elas não convém mais voltar. Estão forçando a eletrificação a todo momento, que são carros muito mais caros, até para pessoas bem de vida, gente. E tem mais uma coisa, já virou o ano e tivemos aumentos aí, um monte de carro aumentou. O Renault Kwid, que foi lançado no ano passado, a sua nova geração, aquele facelift, ele aumentou mais de 6 mil reais. O Renault Kwid, se você não sabe, é o carro mais barato do Brasil, é o carro menos caro do Brasil, e só ele, o teu salário subiu 6 mil reais? Essa é a realidade. Eu não estou falando de político A, não estou falando de político B, não estou falando de fulano que saiu, não estou falando de ciclano que entrou. Eu estou fazendo uma análise fria com você da realidade. Mas por que os carros aumentaram na virada de ano? Inflação, amigo, inflação. Então, para finalizar o vídeo aqui, que já está imenso, estou vendo aí na tela, os desafios que todo o Brasil tem nesse ano, esse novo governo, se fosse o governo anterior também, o que é? A inflação tem que cair. Mas não é só aumentando a taxa de juros, não. Todo mundo sabe que aumentar a taxa de juros foi um freio para a inflação que estava subindo muito. É um instrumento válido, né? Que ajudou também, mas de que adianta você baixar a inflação subindo a taxa de juros, reduzindo o consumo, reduzindo o acesso ao crédito, que também diminui a venda de carro novo, de imóvel, de financiamento. Não é verdade? Então o que tem que acontecer mesmo? A economia global estabilizar, a economia nacional estabilizar, melhorar, prosperar, criar mais empregos, salários mais dignos. De nada adianta também criar um monte de subemprego. Eu conheço muita gente qualificada, com canudo, com experiência, ganhando muito menos do que merecia. Poder de compra do brasileiro congelado, destruído. Aí a gente não tem como diminuir o preço de carro. Então muita coisa tem que acontecer antes de ter um carro mais acessível. Quem sabe aí das montadoras um dia baterem com a cabeça no chão, resolverem criar um carro mais em conta para o povão, eu acho pouco provável. Repito, descobrir a nova galinha dos ovos de ouro, controlar a inflação, baixar a taxa de juros, aumentar emprego, recuperar a renda do trabalhador. Peraí, carro usado não vai despencar igual um monte de gente faz clickbait por aí. Eu vou fazer vídeo da FIPA esse mês ainda, tá? Se você está vendo esse vídeo depois, procura no canal que provavelmente vai ter, mas até a gravação desse vídeo não tem, né? Carro usado com oferta de mais carros novos
mais carros usados de qualidade vão cair no mercado, os preços vão começar a cair como já estiveram em 2022, só que como em 2022, escadinha, né, gente? Gradativo. Cai 2 meses, sobe 1 mês, aí cai um pouquinho, sobe 2 meses. O gráfico da FIP, se você conseguir imaginar, fez assim, ó, 2020, 21, subiu igual uma montanha-russa. Aí começou a cair, só que essa curva de descida não é assim, entende? Ela está muito suave. E lá embaixo, né, no vale, no caso, né, pico em cima, vale embaixo, não vai se nivelar o que era antes. 2019 está aqui, né? 2023 não vai conseguir, porque tivemos inflação, a inflação acaba levando tudo, meus amigos. Então é isso, essa é a minha humilde opinião de bosta, brincadeiras à parte sobre o assunto. Tem muita gente falando, eu acho que chegou a hora de eu falar. Falei tudo o que eu achava, não tenho bola de cristal, a gente tem que esperar, tanto que eu não concluí, mas as possibilidades são essas, beleza? Você tem todo o direito de discordar de mim. Tamo junto, vamos trocar uma ideia nos comentários aí, o que você acha, qual é a sua realidade, vamos conversar numa boa. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto. Se inscreva no canal caso você não seja ainda, clica no sininho das notificações, confira os outros vídeos e também confira o meu canal de games antigos, o Videogame Lifestyle. Mas tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, mais uma vez, feliz ano novo, tamo junto, tamo forte, é nóis, valeu, fui!